Então eu sou um advogado, à disposição de vocês para responder qualquer pergunta. Tem uma característica diferenciada que é, primeiro, eu estou há 22 anos envolvido com marketing multinível. Segundo, há 3 anos eu sou trader profissional. Então, a partir daí, você pode fazer perguntas se você quiser. Tá? Isso aqui não é novo para ele, já é, entendeu? Então, você imagina um cara desse me dá o aval. Meu irmão, não pule. E ele junto, né? Dá licença um pouquinho, vocês estão muito bem acompanhados, eu já volto. Vamos usar ele só um pouquinho. 5 minutinhos, doutor Queiroz. Quero aprender a ser trader profissional. Primeiro, você tem que estar disposto a passar um período do seu dia na frente do computador, certo? Então, se você está disposto a fazer isso, por que que eu fui fazer um curso de trader profissional? Porque os meus planos são de morar nos Estados Unidos. Aí eu pensei, ser advogado nos Estados Unidos demora, porque eu teria que fazer a validação, fazer um curso de adaptação, 2 anos para poder começar a advogar. Poderia trabalhar como paralegal, mas aí também não tem autoridade. Poderia trabalhar como corretor de imóveis, porque eu gosto de negócio, comércio e tal. Poderia trabalhar como corretor de imóveis, seria uma primeira opção. Mas uma segunda opção, chegar lá, porque corretor de imóveis seria fazer um curso de 6 meses. Uma segunda opção, chegando lá para poder fazer já trader. Por que trader? Com um computador na mão e uma boa internet, eu faço negócios em qualquer lugar do mundo que eu esteja, movimentando a Bolsa do Brasil, Bolsa de Valores, o dólar futuro, que foi onde me especializei, fiz o curso de trader, tá? Então, a característica é essa. Se você está disposto a ficar preso meio período por dia, pelo menos, na frente do computador, então, trader talvez seja uma boa opção para você. Depois que eu fiquei alguns dias, a manhã toda na frente do computador, eu falei assim, não é bem o que eu quero para minha vida, entendeu? O sol é tão bonito para a gente aproveitar numa praia do que ficar na frente do computador. Então, por esta razão que eu não avancei no projeto de ser um trader profissional. Eu sou um trader profissional formado, conheço todos os fundamentos, entendeu? Então, se você quer ser um trader profissional, faça um curso especializando-se na área que você quer operar, em qual ativo você vai querer operar, você entendeu? Eu fiz um curso de trader profissional especializado num ativo chamado dólar futuro, tá? Onde você opera um mercado que tem oscilações baseadas em movimento político. Então, quando o Joesley Batista, né? Joesley Batista. Quando o Joesley Batista foi na televisão falar o que ele falou, ele sabia que no dia seguinte o dólar ia subir 15%, 20%. Ele já se posicionou sabendo que ele ia ganhar $1 milhão naquele negócio, porque a JBS opera dólar, certo? Ele sabia o que ia acontecer e quanto ele ia ganhar. Por quê? Porque ele tinha uma informação privilegiada. Informações privilegiadas valem muito dinheiro nesse mercado. Então, se você quer ser um trader profissional e movimentar dólar futuro, você tem que, por exemplo, primeiramente você tem que assinar uma broadcast, uma fonte de notícias privilegiadas, tá? Que vai, antes de abrir o mercado, você tem que ler a broadcast, certo? E ver, ela já seleciona as notícias importantes para o mercado de dólar. Você vai ter que ler aquelas notícias para você balizar como que você vai entrar no mercado. Então, essa é a primeira aula do trader profissional para você. Legal. Aí você tem um curso aí. Aí você eu queria só abrir a mente, mas eu queria saber. Tem um curso de pelo menos 3 meses, aulas diárias, estudos diários, com fundamentos para você ser um trader profissional. Se você for ser um trader profissional em Forex, são 2 anos de estudo. Senão você nem se arrisque. Você já Por isso que a gente investe aqui. Você já imaginou atravessar a rua na Índia? Você já viu como é que é o movimento de carro tuk-tuk na Índia? Experimente atravessar a rua na Índia e entra no mercado de Forex, que você vai ver o que é levar pancada. Caramba. No mercado de dólar futuro, você também leva pancada pra caramba, até você aprender a ser gente. Você fala, eu sou bom, eu já estou bom, eu entro e pá, levo pancada, certo? E leva pancada de quem? Dos robôs. A hora que o Ricardo falou para mim que nós temos robôs de última geração operando Forex em Singapura, eu falei assim, eu quero ser seu amigo porque você é o homem do dinheiro, cara. Simples assim.
Legal. Eu perdia, né? Eu apanhava dos robôs quando eu operava dólar futuro. Você entendeu? Eu sei onde que está o resultado. Um robô entra na frente, porque o robô tem as informações privilegiadas e ele tem a velocidade milissegundos para ele fazer uma operação. Os lotes aparecem, quem chegar primeiro leva. Caramba. E o robô é O programado. robô chega primeiro. A hora que você pensou em entrar, o robô já levou. Caramba. Mas tinha um lote aqui. Tinha O mesmo, mas robô não dá viu, mais. o robô viu, analisou e fez a operação. Caramba. Você entendeu? Então é por essa razão que a hora que ele falou trader, eu estou dentro. Muito obrigado, tá? Pela aula. Gostei. Viu, doutor Gostei. Queiroz? Fala pra gente da sua história um pouquinho do multinível. Eu adoro ouvir a história do A multinível. história do multinível é uma 22 história anos. interessante, né? Porque espelha aquilo que você precisa fazer quando você conhece o multinível. Eu conheci o multinível há 22 anos atrás, então foi em 94, dezembro de 94, a empresa Herbalife estava entrando no mercado brasileiro. Eu não entendia nada do multinível, não sabia nem que existia esse mercado. Muitos, talvez, de vocês nem tenham nascido. Em dezembro de 94, a Herbalife estava entrando no Brasil e eu fui abordado por um amigo que tinha locadora de vídeo. Eu tinha locadora de vídeo, né? Eu tive locadora de vídeo e isso é uma informação interessante. Você tem que entrar no momento certo. Eu entrei no mercado de vídeo em 1981, quando o aparelho de videocassete era um aparelho da Sharp 8510, que usava fita VHS. Ou seja, estou falando coisas que talvez vocês nunca tenham imaginado que tenha acontecido no Brasil. O mercado de videocassete no Brasil começou em 81. Eu entrei no mercado de videocassete no Brasil em 81, cara. E olha, entrar na hora certa, na onda certa, Que top. faz diferença, tá? Então, eu digo o seguinte, eu fiz a minha primeira fortuna no mercado de vídeo. Ponto. Basta isso. Basta falar isso. Porque eu entrei na hora certa. Eu ganhava dinheiro comprando e vendendo videocassete, ganhava dinheiro locando filme, ganhava dinheiro vendendo filme. Você ganha dinheiro do jeito que você quiser. E agora nós estamos numa onda certa, que é a onda das criptomoedas, dos traders, dos forex. Caramba. Cara. Mas daí então o senhor fez Aí, Herbalife. multinível, Herbalife. Final de 94, conheci Herbalife. O que eu fiz? Eu estava fazendo concurso para juiz do trabalho, então eu viajava de São Paulo para o Nordeste para fazer concurso nesses locais. E eu ficava no ônibus 2 dias, então eu tinha tempo ocioso. Então eu ficava estudando. Só que quando eu descobri o multinível, o que eu fiz? Eu comprei livros sobre network marketing, marketing multinível, como ficar rico com marketing multinível, tudo sobre network marketing, do Richard Paul. Enfim, na época já tinha muitos livros, tá? E eu pegava esses livros e ficava lendo nas viagens, esgotava um livro em cada viagem que eu lia, que eu fazia para ir fazer o concurso, tá? E aí eu aprendi, conheci esse mercado do multinível, aí fiquei doido, sabe quando entra um negócio na veia que você não tem como largar? E aí não teve como largar, porque eu conheci a racionalidade do mercado, a emoção do mercado, e o que ele representava para o meu futuro. Ou eu estava nesse mercado ou eu estava fora. Já aquelas estatísticas de que cada 10 americanos, pelo menos 3 vivem do multinível, já era uma realidade na época. Você entendeu? Hoje muito mais. De cada 100 milionários dos Estados Unidos, mais de 50 São milionários a partir do multinível. Você entendeu? Então aí eu conheci a Herbalife, me aderi a Herbalife, aí eu aprendi que não é a empresa que vale, é o sistema que vale. Sim. Entendeu? Então, eu rapidamente entendi que eu poderia me abrir a outras empresas. Aí eu conheci a Amway, né? A Amway é o dinossauro do mercado. Tem uma amiga minha que entrou agora há pouco. Entendeu? A Amway está aqui, ó, na Berrine. Você viu a loja da Amway aqui na Berrine? É o dinossauro. E é a empresa que mais fatura, a empresa de vendas diretas que mais fatura no mundo é uma empresa de multinível chamada Amway Corporation. É a Amway que a gente conhece aqui, que faz produtos fantásticos e tal.
Aí eu conheci a Amway, aí eu fui aprender uma coisa chamada Pronet, porque Amway sem Pronet não é nada. Aí você começa a valorizar o que? O sistema de treinamento, o que as pessoas têm que estar em conjunto, amizade, o valor da amizade que o Alan tanto preza, entendeu? Ou seja, o multinível é muito mais do que um negócio. Sim. É um estilo de vida. Sim, entendeu? exatamente. E a partir daí eu conheci outras empresas, Oriflame, cosmética natural sueca, vendia o produto aqui por metade do preço da Natura. Caramba. Eu coloquei 480 pessoas no meu grupo em menos de 6 meses, sem internet, Olha sem marketing digital, de captura aí, funil de sem prospecção. Sem nada disso. Sem essas ferramentas. Sem essas ferramentas. 480 pessoas em 6 meses. Ganhei uma viagem para Angra dos Reis. Eu morava em João Pessoa, na Paraíba. Ganhei uma viagem para Angra dos Reis, de João Pessoa até Angra dos Reis. Ou seja... Fez a segunda fortuna no multinível. Não fiz fortuna no multinível. Fortuna. Mas a fortuna que eu adquiri no multinível foi conhecimento. Foi conhecimento. Porque Legal. como eu atuava muito como advogado, né, digamos assim, se eu tenho que tratar como segunda fortuna, foi como advogado. Tá. Tive muito sucesso como advogado trabalhista. Entendeu? Sempre exerci a profissão durante 30 anos. Há 6 anos atrás eu decidi que não ia mais advogar. Então não pego mais causas quando a Ivani fala, você é advogado. Não, eu não sou advogado militante, no sentido de que eu não pego mais causas faz 6 anos. Só que um processo demora às vezes 20. Então eu ainda tenho vários processos que eu tomo conta. Tá? Então a minha passagem, resumindo, a minha passagem pelo multinível foi essa, até eu conhecer a Tchau Telecom, há 4 anos atrás, que eu diria assim, foi o meu fechamento de conhecimento com multinível. Eu trabalhei no corporativo de uma empresa multinível, na Tchau Telecom, e eu ia ser o CEO da Tchau Telecom aqui no Brasil. Entendeu? E só não fui porque a Tchau Telecom era uma fraude. Caramba! Mas você sabia disso? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não ia me candidatar. Mas ela quebrou antes mesmo de ir para o mercado? Ela não quebrou, ela existe ainda nos Estados Unidos. Ela existe. Porque ela foi uma fraude aqui no Brasil. Porque o CEO internacional dela é uma pessoa que não tem um caráter comercial confiável. Entendi. Eles eram da onde mesmo, Carlos? Eles não eram americanos, eles eram da... Brasileiros. Tchau Telecom é brasileiro. Brasileiro? Mas é aqui que tem as picaretas, né? As picaretas saem daqui e vai pro mundo fazer negócio. Então, finalizei o meu conhecimento do marketing multinível na Tchau Telecom, trabalhando no corporativo. Independentemente de ser uma fraude ou não, eu conheci como é que funciona o corporativo da empresa de multinível. Legal. Tá? Aí depois da Tchau Telecom eu fiquei parado. Aí eu comecei a montar a minha empresa de multinível. Mentira. Comecei a montar a minha empresa de multinível e estava estruturando a minha empresa de multinível quando eu conheci a Velox 10. Isso aqui. Então eu tenho hoje produtos que eu posso colocar numa empresa de multinível. Talvez eu use a plataforma de pagamentos da Velox 10, do João Gabriel, para lançar a minha empresa de multinível, mas o projeto está embrionário, está germinando. Hoje a minha prioridade é formar grupo e colocar aqui para ficar milionário. Isso vai passar, viu, Carlos? Ser empresário no multinível, isso vai passar. Vai passar, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho que dormir, me acalmar e... eu acho. Faz eu prefiro fazer rede. Eu também. Não, o que me motiva a criar uma empresa multinível é uma coisa só. O produto que eu tenho na mão, ele é necessário para todo mundo. É necessário. É o quê? É um concentrado de aloe vera que ele neutraliza os efeitos das toxinas dos alimentos que a gente come e aumenta a nossa imunidade. Legal. Eu conheci esse produto faz menos de 6 meses. Eu venho consumindo o produto regularmente e eu posso garantir para todos vocês. É um produto necessário. É uma bebida, você toma 2 doses por dia. Ela neutraliza os efeitos das toxinas, ela quela as toxinas que vêm com os alimentos. O Brasil, os campos de cultura no Brasil recebem 3.860 vezes o volume de agrotóxico que um legume suporta. É muita coisa. O nosso povo está sendo envenenado pelos agrotóxicos.
E o aloe vera concentrado, que é o produto que eu trabalho, ele neutraliza essas toxinas. Entendeu? Entendi. Ele, entre aspas, ele neutraliza os efeitos do veneno da aranha marrom. Só para você ter uma ideia, o poder de desintoxicação que esse produto tem. Que legal. Qualquer dia você traz Por uns aí essa razão, pra gente provar, né? eu ia montar a empresa multinível. Ainda negócio. vou montar, mas com o intuito não de ganhar dinheiro. Mas distribuir o produto. que as pessoas precisam. Que legal, boa missão. Mas fala uma coisa, só pra gente aproveitar o tempo deles aqui pra saber da Velox, a gente quer sugar tudo de você. O que você viu de legal aqui? De legal em termos jurídicos, né? Em termos jurídicos. Que fez você até querer fazer parte? Então, primeira coisa que é importante você, como advogado, analisar uma empresa é transparência, certo? Uma coisa que o Alan falou quando ele fez a apresentação ontem. Se você tirar uma fotografia com o presidente da sua empresa, eu vou conhecer o seu negócio. Ah, mas o presidente não fica aqui, mas a sede não fica aqui, mas o negócio não gira aqui, mas os investimentos não são feitos aqui. Ou seja, que transparência que você tem nesse negócio? Eu não conheço o dono, eu nunca vi, nunca fui no escritório. Então, nem vai analisar, nem tem sentido você analisar. Então, na Velox, eu encontrei, primeiro, quando eu fui na apresentação da Velox, quem abriu a apresentação da Velox foi o Ricardo Rocha, presidente da empresa. Ele foi lá, ele não precisava ter feito isso, ele fez, na primeira reunião, que foi onde eu conheci a Velox, ele foi lá e falou assim, olha, o que eles vão dizer aqui é verdade, eu respondo por essa empresa, certo? Eu já sou milionário, eu não preciso do dinheiro de vocês para investir, o dinheiro de vocês vai ser investido na trader que eu tenho em Singapura, certo? E eu já sou milionário, eu já tenho carro importado, um aqui na porta e outro na garagem, eu já moro muito bem, minhas filhas estão aqui, eu já tenho uma ótima receita com as empresas que eu já tenho instaladas aqui no Brasil. Tá? Só que eu enxerguei aqui a possibilidade de sair da postura de um homem milionário para a postura de um homem bilionário. Por isso que eu estou nesse negócio, por isso que eu estou aqui com vocês. Simplesmente isso, essa transparência. Depois ele nos recebeu aqui, no escritório dele, na sala dele, e como advogado, o que ele fez? Ele mostrou toda a documentação da empresa de Singapura, onde ele responde pelo board. Board é o conjunto de pessoas que administram uma grande empresa. E ele é o CEO desse board. Ele responde pelo board. O board deu a autorização para ele falar pela empresa aqui no Brasil. Os sócios deles são de onde? São todos brasileiros? São asiáticos. Da empresa X7 Capital, são asiáticos, entendeu? E aqui no Brasil, ele representa a X7 Capital. Tá? A X7 Capital fez um aporte de 5 milhões de reais para a Velox 10, entendeu? E aí ele mostrou toda a documentação, ele abriu, digamos assim, aquilo que chamam de caixa de Pandora, né? Os segredos jurídicos estão aqui. Ele falou, está à sua disposição. Entendeu? Então, para mim, isso conta muito. Transparência e nada a esconder. Depois eu mostro, por que depois? Depois eu te mando, por que depois? Não, é agora. Tanto que depois ele chamou uma reunião com todos os líderes, trouxe a pasta e falou, está à disposição. E vai disponibilizar essa documentação para todos os escritórios de vocês. Vocês vão ter acesso à documentação da empresa. Porque ele entendeu que isso é muito importante. Porque ele tem uma empresa diferenciada no multinível. As outras não têm o que mostrar. Entendeu? Então, do ponto de vista jurídico, o que me passou confiança foi isso. Tudo aquilo que ele fala está documentado, certo? Ele representa, a empresa existe, tem operação e tudo mais. Como que a X7, ela é uma, como que chama, Fábio? Ela é uma corretora? Não, ela é uma operadora. Operadora. Ela é uma trader. Tá. Qual que é a corretora dele, você sabe? Não sei se usa corretora lá na Singapura. Aqui no Brasil precisa usar, Aqui precisa usar. Entendi. Lá, você sendo uma operadora cadastrada no mercado, você vai direto pro mercado. Mais fácil. Mais fácil. Entendi. E em termos de faturamento dele, você viu todos os números? Você viu como é que funciona a operação do trading? Não pelo seguinte. A operação de Singapura,
ocorre lá em Singapura. O que ele vai fazer? Já fez, vai disponibilizar para nós. Ele vai ter um monitoramento, tempo real das operações de Singapura. Legal. Eu não preciso ver isso hoje. O que adianta eu saber hoje? Eu quero saber, quer dizer, hoje é dentro, mas na época, para mim, não adiantava nada ele mostrar uma operação, porque ele pode filmar qualquer coisa e fazer eu acreditar que aquilo é verdade. Certo? Então isso não foi importante para mim na hora. O que foi importante para mim foi o seguinte, ele me mostrou como as empresas dele aqui no Brasil ganham dinheiro e mostrou o faturamento das empresas dele aqui no Brasil. Entendi. Entendeu? E eu posso tem garantir, 5, né? Eu não sei quantas são, eu posso garantir, ele mostrou o faturamento de algumas, eu posso garantir que o faturamento de algumas empresas que ele mostrou, o faturamento real de maio de 2017, é milionário. Então, Legal. Isso deu uma Isso cada uma delas. segurança. Cada uma delas. Sim, são cifras interessantes. E ele deve ter já como que vocês falam? Um lastro financeiro dele, né? Ele tem um lastro financeiro respeitável. Porque para você operar no segmento de meios de pagamento aqui no Brasil, você tem que ter lastro junto ao Banco Central. Entendeu? Porque senão você não pode operar. Porque você opera com dinheiro dos outros. O cara passa uma maquininha no restaurante, o dinheiro do restaurante vai para ele primeiro e ele vai repassar para o comerciante. Entendeu? Então, se ele não tiver um laço junto ao Banco Central, ele pega esse dinheiro, some e daí. Tem que ter toda uma documentação, uma aprovação. Tem que ter todo um laço financeiro para garantir essas operações. Legal. Então, é um laço bem considerável, tá? Coisa de 100 milhões de reais, para você ter um número. 100 milhões de reais. Tá? Eu ia te perguntar sobre a questão do... vocês falam também sobre um banco, né? O primeiro banco de Bitcoin aprovado pelo Banco Central aqui do Brasil, que segundo que está dentro da Velox, que é o wallet, não sei como é que funciona isso. Você viu o documento sobre isso? Não existe banco de Bitcoin. Não existe banco Muito cuidado com a terminologia, porque uma casa de câmbio. Isso faz a diferença. Tá? Tá. Isso faz a diferença. Né? A gente precisa aprender. Eles estão aprovando a operação de uma casa de câmbio de bitcoins. Como existe a Bitcoin to You. Já ouviu falar na Bitcoin to You? Já. É uma empresa brasileira que compra e vende bitcoins. Eles estão fazendo isso. Ela não fechou? Gente, se fechou, meu dinheiro está em risco. Não? Meu dinheiro está lá. Eu tinha ouvido falar que ela tinha fechado. Tem uma outra empresa. Tem uma outra se eu que não me engano, é Bitcoin for You. Ah, for you. Então foi essa. Então, aquele negócio, toma cuidado com a nomenclatura, toma cuidado com a... Né? Então vamos lá. Não, é que eu vi que tá no vídeo tá cortando. Ah, tá. Então, eles estão constituindo uma corretora para operar com compra e venda de bitcoins. Tá, excelente. Isso já está pronto do ponto de vista jurídico, ou seja, tem estrutura legal, já tem empresa e tudo mais, porém não está operando ainda. E eu acho que estão em fase final de ajuste daqueles pontos técnicos, que são os bugs que o setor de informática, enquanto eles não fizerem os testes e comprovar a eficiência do sistema, eles não liberam. Então está em fase final para liberar o sistema de compra e venda de bitcoins. Legal. Isso é um caso. Outro caso, plataforma de pagamento, que aí entra o Banco Central. Porque para você ter uma corretora de bitcoins, não entra o Banco Central. Não entra. Porque ele não tem nenhuma... Porque não Bitcoin faz parte não do sistema é... financeiro, não faz parte do sistema financeiro Ele nacional. não é aprovado, né? Não é E reconhecido. dentro do meu currículo, você coloca aí 2 anos e meio trabalhando na Febraban. Bom, aí, o Banco Central, o que o Banco Central controla operações da Velox 10? E que não é operação do trader, é operação da maquininha, dessa maquininha que você tem aí, como meio de pagamento. Que junto com a Velox 10 tem a Nova Pag, que é uma outra empresa de meios de pagamento que também tem a maquininha. E tem uma outra empresa de meios de pagamento chamada Las Américas, que fica com sede em Palmas, no Tocantins. Que ele faz a distribuição de meios de pagamento no norte do país. Legal. Tá? Além disso, tem a Newmob, que é uma outra empresa de meios de pagamento, que expede boletos
para recebimento de carteira de empresas, certo? Também tem um cartão ligado a essas plataformas de recebimento para que você movimente espécie, certo? Então, a Velox 10 ela tem uma plataforma de meios de pagamento, onde ela tem uma maquininha, certo? Onde ela funciona como subadquirente, certo? Ligada a um banco, ligado ao Banco Central. Então, o fato dela ser uma subadquirente obriga que ela esteja cadastrada no Banco Central, obriga que ela tenha todas as suas contas auditadas, obriga que ela tenha todas as contas dos seus sócios auditadas. Não, se a pessoa tiver problemas, ela não pode fazer parte de uma empresa que trabalha no meio de pagamento no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, essa é a idoneidade. Agora, em relação à parte técnica, que não é muita área jurídica, então eu vou falar, mas não é o advogado que está falando, é alguém que entendeu a parte técnica. Isso funciona numa empresa chamada Wallet. A Wallet é controlada pelo Banco Central, só que o Banco Central não tem tecnologia para checar o que tem dentro das contas que estão nessa Wallet. Então, ele não tem condição de saber quanto é que tem a conta de A, de B ou de C, nessas, porque são contas criptografadas. É a evolução da tecnologia por culpa de vocês, jovens, né? A evolução da tecnologia que impede que o Banco Central, os bancos centrais do mundo inteiro, consigam acessar numa conta criptografada. Então, eles têm que acreditar nas informações que são passadas. E como é que eles controlam essa wallet? Porque como é que o dinheiro entra na wallet? Através da maquininha, certo? A hora que o cliente passou um cartão de uma operadora Visa ou Mastercard, que é controlado pelo Banco Central. As operadoras são controladas, certo? Ele passou um cartão lá, e o dinheiro vai para uma conta criptografada, o Banco Central sabe que o dinheiro foi para uma conta criptografada. Mas não sabe que conta é essa. Não sabe o número, não sabe o titular, não sabe nada. Ele só sabe que o dinheiro foi. Então ele só tem condições de controlar nessa wallet o volume de dinheiro que ela movimenta. Mas não tem condição de individualizar os clientes que estão lá. Certo? Então, o Banco Central limita o movimento de dinheiro nessa wallet em 2 bilhões e 500 milhões de reais. É 2 bilhões e 500. 2 aumentou, hein, pessoal? 2 anos. Milhões de reais. Certo? Então, o Banco Central fala assim, se chegar nesse valor, você não pode mais movimentar dinheiro, você tem que limitar. Então, aquilo que o João Gabriel falou, o que é que você acha que nós vamos fazer quando estiver chegando nesse valor de volume de dinheiro? O que vocês acham? Criar uma nova wallet? Parabéns, nota 10. Tira uma nota 10. Tá vendo? Eu ia falar duplicar o É só fazer outro wallet. É só fazer outro wallet. Certo? Então é total, é 2 milhões e 500 no total, não é por pessoa. Entendeu? Então você entendeu como é que o Banco Central consegue controlar a entrada, o movimento do dinheiro na wallet? Não é pelas contas individualizadas. Para quem esse dinheiro entrou, eles não sabem. Não tem como controlar. Culpa de vocês que criaram essa bendita conta criptografada que permitiu criar os bancos digitais. Mas isso é bom, né? É ótimo. Não é bom, é ótimo. Do ponto de vista jurídico é ótimo. E do ponto de vista jurídico tributário, então, é excelente. Entendeu? Porque o contribuinte no Brasil, ele declara o que ganha. Esquisito isso. Não é o fisco que tem que dizer quanto ele ganha. É o contribuinte que tem que dizer quanto ele ganha. Ele tem que ser confiável, certo? Do ponto de vista tributário, assim funciona. Eu sou contribuinte, eu tenho que dizer para o governo quanto eu ganhei. E não o governo fiscalizar as minhas contas para saber quanto eu ganhei. E se o que está lá não é fruto de ganho meu, por exemplo? Ele vai me tributar. Igual. Né? Porque em 2001 saiu uma lei que a Receita Federal poderia saber quanto cada um tem na conta bancária e, em cima disso, até estimar uma tributação. Isso é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Entendeu? E se eu vendi meu carro e depositei o dinheiro na conta, ele vai falar que isso é renda? Renda como? Eu tenho o carro faz 10 anos, vai falar que isso é renda e vai me tributar? Verdade. Entendeu? Então, do ponto de vista tributário, jurídico, é ótimo que o Banco Central não tenha acesso aos meus dados financeiros, porque afinal de contas eu declaro aquilo que eu devo declarar, e não aquilo que o banco vai ficar fiscalizando, o Estado vai ficar me fiscalizando.
Legal. Entendeu? Como chegou nessa fase? Porque estava cada vez pior também. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, cartão de crédito, maquininha de cartão de crédito de banco. Eles têm um olhar, o Banco Central tem um olhar, todo o movimento do comerciante que passa pela maquininha, no mês seguinte ele recebe uma guia de recolhimento de 15% sobre aquele movimento. Não importa se ele teve lucro, se aquilo vai gerar prejuízo para ele, se ele fez uma promoção, se ele não recolheu imposto, não importa. Tem que pagar e acabou. Tem que pagar e acabou. Essa é a tributação errada, né? No ponto de vista jurídico tributário, porque o comerciante que deveria expedir a guia e pagar. E não o cartão dizer quanto é que ele faturou. Entendi. Meio que um monopólio, né? É o governo, né? Mas graças a Deus chegou as criptomoedas. Então chegaram as criptomoedas e as criptocontas, através dessa maquininha da Velox, que o movimento do comerciante vai para uma conta criptografada, certo? E o comerciante, lógico que vai declarar, lógico que vai recolher os tributos no momento oportuno, quando ele tiver a possibilidade, porque ele tem que pagar fornecedor, funcionário, certo? Para depois. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, de todo esse processo? Aproveita que esse cara é difícil de pegar. Primeira vez que eu vejo ele aqui. Não vi. Você chegou ontem. Você chegou semana passada. Você chegou e eu vi você chegar. Mas você tá muito passeadeiro, porque você não tava aqui desde quarta-feira passada. Aqui, e vocês entrarem. Não, eu vi ele. Ele todo dia. O Davi capitaneando vocês. Aí, isso. Você tava por aqui, eu tava não na vi recepção, vi você chegando. Eu falei, olha só. É muita gente, né, pra lembrar do rostinho. Que legal, seu Carlos. Senhor? Carlos? Senhor Carlos. Doutor Carlos. Doutor Carlos, e agora você quer construir rede dentro da Velox, é isso? Isso, eu sou igual a vocês, com muito menos potencial. Mas muito... Vamos fazer um trabalho aí. Se Mas vocês muito me mais ensinarem experiência, alguma né? coisa, Mas muito mais experiência. Eu tenho experiência, eu tenho conhecimentos que vocês têm. Fazer assim por mim, fazer assim por mais mil, né? Show. Última pergunta. Aí você tá liberado, aí se eles tiverem alguma pergunta pra fazer. O que poderia ser o... Na verdade, você deve conhecer melhor do que eu os riscos, as empresas pirâmides que vieram aí nesse processo, Telex Free, Bebum, blá. O que fechou elas e quais são os riscos que a Velox corre ou não corre? Tipo, o que diferencia? Então, por acaso, eu fiz parte da Telex Free, certo? Porque a Telex Free, do ponto de vista jurídico, no Brasil, era uma operação legal. Era uma operação legal. Eu fiz parte, alguns juízes de direito fizeram parte, alguns desembargadores fizeram parte, porque do ponto de vista jurídico, no Brasil, ela era uma operação legal, tá? Ocorre que houve uma ação de um promotor lá do Acre, e que essa operação, essa ação bloqueou a conta da empresa. Com o bloqueio da conta da empresa, ela foi obrigada a parar. E quando ela foi obrigada a parar, ela acabou fazendo o quê? Abrindo a operação para fora do Brasil. E ela cometeu um erro estratégico gigante, que ela foi abrir a operação nos Estados Unidos. E a operação dela, juridicamente falando, nos Estados Unidos, era ilegal. Tá. Entendeu? Agora, isso daí é a Telex Free. Então, do ponto de vista jurídico, tanto que depois, no final, a Telex Free está sendo liberada, o dinheiro foi desbloqueado. Tá pagando uma galera aí, né? No já fez processo. o estrago, a empresa, os donos estão presos. Estão presos. O dinheiro foi tomado pelos Estados Unidos, o dinheiro que eles movimentaram lá, milhões de dólares foram apreendidos. É crime federal. E eram brasileiros que abriram... E o americano, James Merrill é um americano que era o dono da Telex Free Internacional. Ele... Foi preso lá, entendeu? Então, eu diria o seguinte, eu não participaria mais de uma empresa com a estrutura da Telex Free, certo? Um produto extremamente questionável. Era o VoIP linha mesmo. Linha VoIP que se você quisesse falar daqui ali, era mais fácil você desligar o telefone e falar pessoalmente, porque não tinha jeito de falar, eram linhas VoIP de péssima qualidade. Ou seja, um produto... vão vender lixo no multinível, a gente compra o lixo por 10 centavos e vão vender por 10 mil reais o quilo. É mais ou menos isso. Eles compravam linhas VoIP lixo, que custavam centavos, e vinha aqui e vendia por $1.000, e a gente comprava um pacote de 5 linhas. Ou seja, era uma desculpa
para fazer uma pirâmide financeira. E a pirâmide financeira é caracterizada por o quê? Se parar de entrar gente, quem está dentro não consegue... Quem entrar por último toma prejuízo. Porque não tinha uma ativação, Porque não tinha serviço de onde tirar dinheiro, não tinha recurso externo para alimentar a atividade da empresa. Certo? Então era um Ponzi e caracterizou-se isso nos Estados Unidos, e o cara foi preso e está preso até hoje. O James Merrill, que é presidente da Telex Free, está preso até os Estados Unidos. E tem ordem de prisão para os outros sócios lá nos Estados Unidos. O cara não pode sair daqui. O Carlos Vanzeler e tal, não pode. Bom, Esposa dele. agora, então eu não entraria mais numa empresa do tipo da Telex Free, porque embora juridicamente ela fosse legal no Brasil, mas ela tinha uma falha que ela precisava de recursos externos entrando, de novos distribuidores entrando, para que ela continuasse pagando os bônus. Certo? Bebom. Bebom, eu fiz um estudo da Bebom antes de entrar na Bebom, certo? E aí o que desse estudo gerou? Gerou uma pasta preta, assim, e eu não entrei na Bebom. E eu falava para quem quisesse que a Bebom era uma fraude. E a Bebom era uma fraude. A Bebom foi montada em cima de uma estrutura de laranja. Um dos donos da Bebom era um funcionário, não sei da onde, o outro era o empregado doméstico, não sei de quem. Certo? Então era uma laranja, era um... Deixa eu beber um golinho de água. Ai, a gente então, tinha que pedir. A Bebom era uma fraude. Eu vi, juridicamente falando, tá? Podia ser que tivesse boa intenção, que depois que o dinheiro entrou foi transformado naquilo que nós vemos aqui hoje, mas era uma fraude. Pegou dinheiro de milhares de pessoas com uma mentira, certo? E a partir desse dinheiro eles construíram. Eu estudei toda a estrutura jurídica, documentação da Bebom, e eu vi que é tudo fraude, foram todas documentações montadas por um estelionatário que já tinha sido condenado por estelionato, certo? Lá em São José do Rio Preto, então já vinha contaminado por laranjas podres, toda a estrutura. Então eu não entrei na Bebom e não me surpreendi quando a Polícia Federal, hoje tem uma ação na, não sei, acho que é 17ª Vara Federal Criminal, contra os donos da Bebom, contra os cabeças da Bebom, certo? Isso demora, no Brasil um processo criminal demora 10, 15, 20 anos, mas foi uma fraude, foi um crime, não me surpreendeu quando estourou, 4 meses depois estourou. Então, comparando as estruturas de Telex Free com Bebom, com a estrutura da Velox 10, nós temos uma informação, uma coisa muito interessante que é, para responder, Velox 10 é uma pirâmide financeira ou Velox 10 não é uma pirâmide financeira, certo? Por quê? Porque Telex Free era uma pirâmide financeira e Bebom era uma pirâmide financeira, certo? E Velox 10 não é uma pirâmide financeira. Por que Velox 10 não é uma pirâmide financeira? Porque se ninguém mais entrar na Velox 10, digamos que a Velox 10 feche o cadastro hoje, fala assim, olha, para provar que eu não sou pirâmide financeira, eu vou fechar os cadastros por 1 ano. Certo? Você que investiu $5.000, você vai receber os seus rendimentos diários que foram prometidos quando você comprou a sua cota, até o final dos 12 meses. Você também, eu também, o Alan também. Por quê? Porque não é uma pirâmide financeira. Eu não dependo da entrada de novos para receber meu bônus. Porque eles têm uma operação lá em Singapura que garante à empresa, via contrato, 2% ao dia de todo o investimento que eles mandam para lá. Desses 2%, a Velox separa 1 ou 1,2 para pagar o nosso rendimento diário. O resto é lucro da Velox 10 Brasil. Então a Velox 10 Brasil ela tem uma operação extremamente saudável, extremamente legal do ponto de vista jurídico, porque mesmo sob o ponto de vista de pirâmide financeira, que no Brasil não existe tipificação legal, por isso que não era crime a Telex Free, certo? Mesmo assim, mas ela opera nos Estados Unidos, Velox 10. Então, nos Estados Unidos, Velox 10 não é pirâmide financeira, não é Ponzi. Porque ela não depende da entrada de novos para pagar o rendimento que ela promete. Então, por isso que eu falo, não é pirâmide financeira. É um negócio extremamente legal. Entendi. Está estruturado de uma forma que você não tem o risco de perder o seu investimento.
Legal, legal. Tá bom? E dá pra ficar milionário em 6 meses. Bom, e aí depende do seu trabalho. Da rede, Para ficar milionário, aí vocês é que sabem como é que faz para colocar a rede. Porque aí milionário É não com é o com multinível, rendimento de 1% ao dia, né? Aham. É com É multinível. com multinível, com binário, com aquilo que vocês dominam e que vocês precisam me ensinar. Gente, Aí é eu com já sei. vocês, tá? Vamos te ensinar, então. Obrigadão. Valeu, querido. Valeu. Só uma dúvida sobre os impostos do banco. Se eu mandar o dinheiro na minha conta Caixa, Bradesco, eu vou ter que pagar o imposto. Se eu sacar com o cartão, vai parecer que foi eu que saquei e eu vou ter que pagar o imposto também ou não? Com o cartão da Velox. Então, todo o dinheiro que você saca com o cartão da Velox não fica informado porque você tirou da sua conta criptografada para o seu bolso. É uma movimentação de cartão de crédito. Não se esqueça que o cartão da Velox não é um cartão de débito, é um cartão de crédito justamente por isso. Porque ele vai ser processado, criptograficamente falando, e não vai identificar quem sacou o dinheiro. Eu Você não posso sacou, sacar- você fez uma operação de antecipação de moeda. Eu posso, tipo, sacar meu dinheiro no caixa 24 horas, porque é master, mas não vai ter taxa em cima, numa boa, vai ser... Bom, taxa A tem. taxa tem, né? Tem, qualquer cartão. Tem. Como qualquer cartão pré-pago tem taxa por operação. A taxa é por operação, Por operação. não é pelo volume. É, não é pelo volume, é por operação. Você saca R$1.000 ou R$100, você vai pagar um Exatamente. X lá, $2 ou R$5, R$7. Entendi. É por operação, então você tem que só tomar cuidado com isso. Agora, se eu pegar o dinheiro de dentro da minha e-wallet, no caso, e for jogar dentro do banco, Tem uma taxa de $2. TED, R$10. R$10. TED, R$10. mas eles não vão investigar de onde veio essa grana, no caso? Não, porque você que tem que dizer para ele de onde veio. Você não pôs na sua conta do banco? Sim, na minha conta Você do quem banco. vai dizer de onde veio esse Eu dinheiro? eu falo que é de uma empresa, Você eu fala o que que tem você ser dica. quiser. Você fala o que você quiser. Entendeu? Se eu ganhei Vou saber de herança, onde tá vindo, né? Eu, como advogado, eu não indico nada. Eu digo que você tem que cumprir as leis como advogado, certo? tá. Agora, você que tem que ter o discernimento de qual a renda que você quer ter. Porque você pode querer declarar esse dinheiro, porque você pode querer comprar um carro, você pode querer comprar um imóvel aqui no Brasil, e você vai ter que mostrar para ele de onde veio o dinheiro para você comprar esse imóvel. E comprar esse quanto carro. eu perco na declaração? Quantos por cento? Não é, Sabe? não é perda, né? Tributação. Você perde, você não 27,5 perde. como pessoa Você física. paga para o Estado um percentual da renda que você declarar. Mas eu não posso considerar perda, estou me equivocando na fala. Sim, você tá pagando um tributo, porque é esse tributo que vai custear os belos hospitais públicos que nós temos no sistema do SUS, as escolas de primeiro mundo, O que o transporte de Estado qualidade. custeia, entendeu? Com ar-condicionado que que não vem do usa. cenário que você está falando, de tudo ser belo, eu tenho a impressão que eu perco. Eu falei para você que o meu sonho é morar nos Estados Unidos. Falou. Por que será? É porque lá é de 0,5 mundo, é acima do primeiro aí, né? Esse aqui é primeiro. Porque lá nos Estados Unidos, se eu comprar qualquer coisa por $100, eu paguei $100 por aquela coisa. O governo tributa em 5, 6 ou 7%, depende do estado. Só que eu comprei por $100 mais A taxa. Eu sei quanto eu estou pagando lá. $6, $5, $7, depende do estado, depende do município, depende da mercadoria. Sim, sim. Alimento é zero de taxa. Alimento básico lá é zero de taxa. É zero? Zero de taxa. Que bom, né? Tá? Então, lá é um país de primeiro mundo onde você sabe quanto você está mandando do seu dinheiro para o Estado. Aqui você não sabe. Você compra uma mercadoria por R$100, desses R$100, R$45 vai para o Estado, através de ICMS, IPI, FIS, COFINS, FIS Social, etc. 1.500 taxas, né? Então, eu acho que é um país, do ponto de vista tributário, extremamente injusto, né? Porque no século XIX, lá para o ano de 1800 e alguma coisa, que o governo português tributava o produto brasileiro aqui em 20%, que era o chamado quinto, né?
o Brasil se revoltou contra Portugal e foi declarada a independência do Brasil em relação a Portugal em 7 de setembro de 1822, eu não lembro muito bem, mas acho que é isso. Quem declarou foi Dom Pedro I, né? Em cima do cavalo. Exato. Então, essa independência teve como fundamento um fator tributário, onde o Brasil tinha que mandar para Portugal 1/5. Esse era o tributo no Brasil. O primeiro tributo no Brasil foi 20% sobre toda a nossa riqueza. Aí depois foram se criando os novos e novos e novos e novos. Aí, quando nós nos tornamos independentes, nós começamos a criar nossos próprios tributos para custear o governo que se instalou aqui dentro. Governo brasileiro. A impressão que esses tributos não era só para isso, mas também com uma galera, né, selecionada. Entendeu? Né? Ou seja, quando nós éramos colônia de Portugal, custava para a gente ter os serviços públicos aqui 20%. Hoje custa mais de 50%. E nós não temos uma revolução aí, como teve. Porque vai fazer o quê? Nós vamos fugir para onde? Não tem pra onde. Nós criamos cobras para nos picar, chamada governo. Entendeu? Legal. Mas que legal ter o senhor aqui dentro da empresa com a gente. Isso dá muita credibilidade. Eu tenho só mais uma pergunta. Se eu for declarar essa grana aqui no Brasil, eu tenho esse imposto, eu posso... Você está com a sua rede formada, você ganhou o seu dinheiro, você está com o seu dinheiro na Wallet, chegou o momento de você vai se mudar para os Estados Unidos, você vai para lá. Aí quando você for fazer, você pode fazer essa transição lá com o seu dinheiro? Então, comprem... repete seu nome que eu quero... Wesley. Isso. Que não é safadão. eu vendi meu nome para ele. Wesley. Você ficou chateado por não ser? Então, coloque duas informações na sua cabeça. Primeiro, eu quero mudar para os Estados Unidos. Segundo, eu conheci a moeda Bitcoin, que é a moeda libertária, certo? Certo. A Velox 10, ela está montando uma corretora de Bitcoins, onde você vai pegar todo o dinheiro que está na sua conta criptografada, transformar em Bitcoins e você vai ter uma conta em Bitcoins. Por que eu falo que Bitcoin é a moeda libertária? Porque você tendo uma conta em Bitcoins, você vai ter um cartão de pré-pago, crédito pré-pago, que você vai poder usar em qualquer lugar do mundo para comprar um carro, pagar um hotel, fazer o que você quiser, desde que você tenha lastro nesse cartão, com os seus Bitcoins. Você quer ir para o Japão, passear lá e pagar hotel, aluguel de carro no Japão, com o seu cartão de Bitcoin, você vai poder pagar. Então, eu diria para você que a sua preocupação, ela deixa de existir como brasileiro, porque você vai declarar aqui no Brasil aquilo que você realmente recebeu e vai pagar os tributos que você realmente acha que deve pagar aqui para o Brasil. Você entendeu? Entendeu? Sim. Entendeu? Sim. O patrimônio que você tem, você declara se você tiver tudo, aqui, né? você tem que... Quem declara você tudo é tem doido. que justificar. Ou quem não tem como esconder, né? Tá? Mas a Pode. sua conta em Bitcoin é que vai te dar liberdade de se movimentar pelo mundo. Eu preciso de uma dica. Fala, pô, eu quero morar na França. Como é que eu vou levar dinheiro para lá? Você não precisa levar, ele já está lá. Eu quero morar na Alemanha. Como é que eu vou levar meu dinheiro daqui do Brasil para lá? Já está lá. Eu quero ir para o Canadá. Eu quero levar dinheiro para o Canadá. Eu não preciso levar, já está lá. Mas todo o meu dinheiro não vai. Eu vou estar com toda a minha grana. O ideal é que... Por que o Bill Gates pode ter toda a grana dele em Bitcoins e você que é um pouquinho mais esperto e ele não? Ela tá avançando. Porque ele não encaixou na cabeça. Por que o Mark Zuckerberg tem todo o dinheiro? Mas eles têm toda a grana deles. Ela vai... Lógico. Igual o rapaz estava É isso que eu aqui. queria saber. Entendeu? Aí depois tá para as Américas, né? E elas Por que Américas o Bill Gates Ele deixa só naqueles fica legal. O Bill Gates Pode lançou uma comprar rede lugar. de banco nos Estados Unidos Porque só aí de você usa Bitcoins. só o wallet, né? Você Ele usa o paga wallet, pra você usa abrir conta no carteira banco. de Bitcoin, você movimenta na tua conta o que você quiser. Aí fica legal. Tem um pouco de poder. Entendeu? pra isso. Então, o Bitcoin é uma moeda libertária, termos de Alan Lima nas suas apresentações. Por quê? Porque ela te dá liberdade de ir e vir em qualquer lugar do mundo. Se estabelecer,
ficar Caralho. em qualquer lugar do mundo. Do caralho. Entendeu? Pede desculpa Entendeu, depois que Wesley? fala palavrão. Entendi, muito obrigado. É isso mesmo. Quando Super ofende, entendido. né? Fala, quando ofende. Ai, tudo bem. Eu- Show de bola. Tá bom? Nossa, que legal, que legal. Vou ter que Tamo apertar junto. a mão. Tamo Tamo junto. junto.